Olá, boa noite. Eu sou o Henrique da Cefis. Eu estou com o Rafael Maciel. Hoje, novamente, estamos aqui live para falar de um assunto muito importante, muito relevante. A Lei de Proteção de Dados, Lei de Privacidade, é um assunto que está bastante em voga agora. Teve a questão da Universidade de Cambridge, com relação ao Facebook e várias outras notícias e acabou impactando aqui no nosso dia a dia. Nós trouxemos um especialista, uma pessoa com renome internacional, para falar sobre o assunto, Rafael Maciel aqui. Rafael, se você puder se apresentar, fica à vontade. Bom, obrigado Cefis, obrigado pelo convite. Eu tenho atuação já há mais de 17 anos em direito digital, especificamente, né? Nosso escritório trabalha apenas com tecnologia e com a parte de proteção de dados também. Sou membro da IAPP, certificado em Privacy Professional da GDPR da Europa, também da LGPD aqui no Brasil. Algumas outras certificações. Tem um livro também, um manual prático sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É um tema que vem há muito tempo já, que a gente já está lidando, mas que agora ficou mais, como você disse, em voga, justamente por conta da lei que está aí batendo na porta de todo mundo e que não é, como eu vou explicar mais adiante aí, que não é algo somente no meio digital. É uma lei que impacta todo mundo, impacta todos os tipos de negócio. No nosso caso aqui especificamente, nós temos uma demanda, nossa audiência, em grande maioria, são profissionais que trabalham na área fiscal, contábil, trabalhista, são profissionais que já estão no dia a dia muito ligados à legislação e reclamam muito das multas, penalizações, etc. Para esse profissional, o que essa lei hoje vai alterar? Existem penalizações, já que ele trabalha com os dados dos seus clientes, etc. Sim. Bom, a lei, ela é como eu disse, para todo tipo de negócio. Então, assim, num primeiro aspecto, como você tem que definir se você faz o tratamento de dados pessoais dentro daquelas autorizações legais. E quando a gente fala de dados pessoais, aí nós estamos falando, inclusive, de dados de colaboradores. Então, nesse primeiro aspecto, qualquer escritório de contabilidade, ele é o que a gente chama na lei de controlador, ou seja, ele tem dados pessoais que ele controla, que são os dados dos seus próprios funcionários. Numa segunda frente, ele não controla, mas ele opera dados pessoais dos seus clientes que são controladores desses dados e passam para ele executar as funções de contabilidade. E nesse momento ele é operador, então ele deve respeitar aquelas normas e orientações, finalidades e os limites da lei do seu cliente. Então nós temos dois momentos que vão impactar muito essa atividade. Primeiro, que ele, como controlador dos seus próprios dados, dos dados de funcionário, ele precisa se adequar à legislação. A gente pode explicar mais à frente qual que é esse processo de adequação. E no segundo momento ele vai ser impactado e muito, porque as empresas que estão no processo já de conformidade, que já se avançaram, elas exigem que todos aqueles que tratam os dados pessoais em seu nome, seja um escritório de contabilidade, seja um escritório de advocacia, seja um software de gestão de RH, todos aqueles que pegam esses dados pessoais, ainda que não vá usar, e é óbvio, não pode usar para outra finalidade, eles devem ter uma série de obrigações contratuais. E tendo acaba que o controlador, ou seja, o cliente vai exigir dele que assine o que a gente chama de DPA, é um contrato de tratamento de dados. Esse contrato se chama Data Processor Agreement. E lá ele exige, tem direito de auditoria, tem direitos que ele vai colocar medidas de segurança, medidas técnicas e medidas também administrativas de proteção desses dados, e ele acaba assumindo um ônus. Então eles vão se ver, muitos aí já devem ter se deparado com isso, chegar, bater na porta dele um relatório de avaliação, de conformidade, e um contrato para ele assinar. E aí, nesse momento, ele vê, opa, mas espera aí, como é que eu vou assinar uma série de obrigações, sendo que eu não estou atendendo essas obrigações? Olha só. E aí é um risco grande operacional. Você chegar ali, dia 16 de agosto, alguém está exigindo de você uma conformidade, você assina um contrato que não tem e não está. Então, em termos de consequências agora, a primeira consequência é negocial, você vai perder cliente. Se você não tiver em conformidade, o seu cliente não vai poder te contratar. Por isso ele não passa na conformidade. Isso vira um efeito cascata dentro da LGPD. Desculpa só te interromper, mas isso é para todos os portes de empresas, que a gente tem muito isso em compliance, empresa de grande porte. Mas sim, todas as empresas. Até que a autoridade de proteção de dados que vem a ser criada estabeleça alguns parâmetros. Só que esses parâmetros não vão ser apenas financeiros. Então eu posso ter uma startup com uma receita baixa, mas que trata dados de milhares de pessoas. E aí, então, quando vier uma regulamentação para limitar em tamanhos de empresa, vamos colocar aí,
empresas com menos de 200 colaboradores, ou com uma receita que não seja pequena empresa, essas poderão ficar livres. Mas se for pequena empresa em questão de volume de dados, também poderá ter algumas obrigações. Mas esse livre é muito relativo. Entendi. Não é que ela pode fazer o que quiser, mas pode ser flexibilizado algumas obrigações. Mas que Entendi. Todo mundo vai ter que cumprir, vai. É uma legislação que veio para ficar. E aí vem a segunda consequência. Sanções, tanto pecuniárias, ou seja, pagamento de multas que podem chegar a 2% do faturamento bruto, né, limitado a 50 milhões. E detalhe, 2% do faturamento bruto do grupo econômico. Então, às vezes, nós temos lá uma organização que tem uma empresa que, de repente, montou um braço de inovação e aquela startup está inovando ali com dados pessoais. Ele está lá ali como investidor anjo e está no quadro societário, faz parte do grupo econômico e a violação de dados ou a infração é cometida no âmbito da startup, o cálculo da multa vai ser sobre o grupo econômico. Existe, no nosso caso aqui, obviamente todo mundo aqui manipula dados de empresas, tem informações muito delicadas, você sabe quanto uma empresa X fatura, ou quanto ela deve, ou passiva, ativa, etc. E é comum no nosso dia a dia uma pessoa, às vezes, falar numa roda, às vezes a pessoa é contadora de uma empresa de grande porte ou alguma coisa, ela fala numa roda, fala assim, a empresa está devendo, está fazendo tal coisa. Quer dizer, de agora em diante essas práticas vão ficar passíveis de punição mesmo. Na realidade, eles vão explicar e separar duas questões. Primeiro que, assim, dados da empresa, pessoa jurídica, CNPJ, não é escopo da legislação. Então, assim, isso não é da LGPD. Entendi. O eventual representante legal, uma pessoa física, sim. Aí eu realmente tenho deveres maiores. Mas voltando para o lado da empresa, de qualquer modo, essas informações são confidenciais. E ainda que haja que não se aplicar a LGPD, já é passível de punição. Entendi. E aí é onde que entra as práticas internas. Muitas vezes a gente pensa que conformidade é passar documento para todo mundo assinar. E, na verdade, tem também a parte do treinamento e conscientização, justamente para que não haja essa conversa ali de corredor, essas informações sendo passadas adiante. Acho que, assim como eu, muita gente foi pego um pouco assim desprevenido. O senhor havia dito que a partir de 16 de agosto... Sim, e teve 2 anos de vigência. Ela foi aprovada em 2018. Perfeito. E a fiscalização disso? Já tem alguma previsão? A gente já sabe como é que vai acontecer isso? A lei prevê a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já está em fase de criação, deve vir a terminar a sua estruturação agora em fevereiro, para ter um tempo até, aliás já está tarde, né, já devia ter sido criado, para ter um tempo até de regulamentação desses aspectos ainda que dependem de uma flexibilização. Alguns conceitos que precisam ser melhor definidos, etc. Mas independente da autoridade, o próprio Ministério Público pode autuar também com base na legislação, e o que eu chamo mais a atenção de todos, é o que eu brinco que vão ter os advogados de porta de data center, né, que eu brinco agora com esse nome, que é porque a partir de 16 de agosto, qualquer tratamento ilícito, ou eu não atender os direitos dos titulares que estão previstos na lei, por exemplo, como direito de acesso, direito de relatório, cabe indenização por dano moral. O nosso modelo é muito semelhante ao da Europa. Então, nós temos aqui que a simples violação do dado ou acesso, ainda que não cause um prejuízo direto, ele causa dano moral. Isso o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já definiu. Então, há um risco também das ações individuais. Perfeito. Eu vou aproveitar, algumas pessoas que operam mesmo nessa área fiscal, tributária em geral, trabalhista, elas enviaram algumas dúvidas para nós. Se você me permitir, eu queria fazer a voz deles aqui. Claro. A LGPD se aplica aos escritórios de contabilidade? Acho que é uma pergunta que fizeram. Se aplica nessas duas frentes, né? Acho que, só reforçando que toda empresa, ainda que não trate dados de cliente usuário final, ela trata minimamente os dados dos seus colaboradores. Então, muitos processos de conformidade são iniciados por indústrias que, às vezes, é uma relação só B2B, né? Negócio a negócio, e que não tem diretamente um trato com o cliente, vamos dizer, consumidor, pessoa natural, pessoa física. E mesmo assim, ela tem lá os seus colaboradores, que são pessoais. E quando eu falo de dados de colaboradores, não é só o dado da contratação. Quando a gente fala em cadastro biométrico, vídeo monitoramento, placa de carro,
número de identificação, são todos objeto do escopo da conformidade também, porque são dados pessoais. Isso não é algo assim só para empresa de grande porte, ou seja, escritório de contabilidade. E nem para empresa nativa digital, porque tem ainda essa falsa conotação. ideia. Entendi. Aí, outra pergunta que fizeram é qual o impacto da LGPD nos escritórios de contabilidade? Isso aí eu acho que a gente já comentou. Esses dois impactos, tanto negocial, que ela pode correr um risco de perder clientes, né, porque não está em conformidade, a empresa que está, ela não pode contratar, porque um dos processos de conformidade é avaliar os fornecedores. Então esse é um risco. E o outro é o risco dela própria, como controladora, também cometer ilícitos, né? Existe algum certificado que essa entidade ou escritório de contabilidade teria que ter para comprovar que ela está de acordo com a... Não há hoje uma certificação própria para isso. Nós temos hoje normas, até a ISO estabeleceu agora um braço da norma de segurança da informação, a 27701, com algumas orientações, mas a certificação ainda não tem, porque depende da autoridade validar algumas instituições, né? Agora, você tem auditorias, você tem uma série de processos que são adotados que demonstram, que fazem que permitem à empresa demonstrar a sua conformidade, que é o que a gente chama do accountability, né? Ou seja, é a forma de apresentar que eu estou correto. E nesse sentido, você tem todo um programa de governança que tem boas métricas já estabelecidas há muitos anos, não só na União Europeia, como nos Estados Unidos também, com práticas da CIPM, da IAPP e outras inúmeras práticas que são reconhecidas globalmente. Até perguntaram aqui, puxando esse gancho, que falaram o seguinte: os contadores possuem informações financeiras, contábeis de cliente e tal. Então, principalmente agora que está chegando imposto de renda, como é que fica isso? Assim, tem algum... Se o cliente chegar no escritório e pedir assim, me dá um relatório de tudo que você fez com as minhas informações. Teoricamente, ele teria esse direito a partir de 16 de agosto. Na realidade, hoje ele já teria esse direito, mas agora ele passa a ter mais um fundamento legal, que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele tem o fundamento da relação mesmo dele comercial com contabilidade, que ele deve prestar conta disso, com relação contratual, mas mais do que isso, hoje ele tem esse direito também como cliente, não como cliente, como titular dos dados, sujeito também de direitos. Olha só, o negócio vai ficar... Na verdade, pelo que eu me corrija se eu estiver errado, mas já existia esse direito de acesso a informações. O que foi feito foi uma legislação para acobertar isso. O que nós temos? Assim, na verdade, a gente já tem esse valor, privacidade, estabelecido na nossa legislação e com uma série, tanto na Constituição Federal como uma série de outras legislações. Não com esse nome, a gente fala muito em vida privada. A intimidade, etc., proteção de dados, isso já está meio que enraizado em diversas legislações. O que vem fazer, inclusive no Código de Defesa do Consumidor, que é hoje objeto de muita fiscalização por vazamento de dados pelo Ministério Público, usa como fundamento o Código de Defesa do Consumidor quando se trata de relação de consumo. E aí o que vem a Lei Geral de Proteção de Dados a fazer é colocar regras, sem dúvida nenhuma, mais restritivas, mas mais do que restringir o uso, e ela não faz isso assim, não tem cria-se esse terror de que a lei vem proibir o uso das informações, mas na verdade ela vem dar um norte, um guia. Então, é um manual de boas práticas. Ou seja, eu tenho que tratar dados apenas de uma forma lista, e ela não define apenas uma forma lista, nós temos 10 bases legais para tratar esses dados, e estabelece uma série de governanças, de métodos que te permite até agora um norte, que antes você não teria no Brasil uma legislação definindo isso. Então é uma boa oportunidade na realidade. Perguntaram aqui como é que fica a relação das empresas de software com o relacionamento dos escritórios. Eu acho que isso também não muda muito, né? Ela é da mesma história da contabilidade. Ela, num ambiente, ela tem as responsabilidades com os seus colaboradores, ela também, eventualmente, vai ter responsabilidade quando a gente estiver falando, por exemplo, um SaaS, um software como serviço, ele coleta os dados e armazena na sua operação os dados dos seus clientes, ele também tem obrigações em relação a esses dados, sem dúvida nenhuma. Agora, tem um outro aspecto do software, né? Que é muito importante, que é o que a gente fala do privacy by design. Vai acontecer muito ainda, por exemplo, softwares de RP.
Você não pode exigir, pela legislação, você não pode exigir dados ou coletar dados que sejam mais do que necessários para aquela finalidade. Então, vamos supor, numa operação, num atendimento, você tem lá um software RP em que tem vários campos e esses campos são tidos como obrigatórios, mas ali às vezes tem um nome do cônjuge, tem uma data de aniversário, dados que não seriam necessários para uma religião, um dado sensível de saúde, não é necessário, ou seja, é um dado que não pode nem sequer exigir, porque ele infringiria a lei. Entendi. E aí o seu sistema não permite que você continue a operação porque esse campo é obrigatório. Então o que a gente fala é um dos aspectos de um software que não está em conformidade com a privacidade, com o Privacy by Design. Então as empresas de software, especialmente esses que gerem dados pessoais, precisam tomar cuidado também, porque senão ela vai ter aquele mesmo aspecto da contabilidade. Chegar no dia 16, opa, peraí, eu não posso continuar com você, porque você está me fazendo descumprir a legislação. Sim. Entendi. E por último aqui, eu sei que tem muitas outras perguntas, mas a gente já comentou, mas o senhor tinha dito que em relação às multas, pode chegar até 2% do faturamento ou limitado a 50 milhões. E ainda há outras sanções como suspensão da atividade de tratamento, advertências, aí vai depender do grau de conformidade do grau e do dano que foi causado um eventual incidente. Eu vou ler a pergunta literalmente como fez, até para dramatizar um pouco. Foi uma pergunta. Ele disse o seguinte: somos muito penalizados com multas, né? A gente já sabe, escritório de contabilidade, qualquer pessoa que opera a legislação hoje, o maior medo dela é multa mesmo. Acho que cabe... você acha que cabe alguma coisa assim da classe contábil intervir ou tentar ajudar nessa regulamentação? Que ele colocou assim: no caso de vazamentos de informações ou algo assim, como será cobrado? Até mesmo quais os valores dessa multa? Claro, a legislação... Ele está com medo, resumindo. Sim, mas a legislação ela tem gradação, né? Ela não vai ser para todo mundo o teto. Você pode ser uma advertência, depende do dano que é causado. Em relação a, vamos dizer, tentar melhorar esse ambiente para o setor de contabilidade, eu acredito que o setor já deve ter se movimentado quando a lei estava em discussão. Nós já estamos aí agora há menos 6 meses da lei entrar em vigor, porque teve 2 anos de vigência. Entendi. Ou seja, e mesmo assim, essa lei ela já teve ano passado 2 outras leis alterando ela, ou seja, alterando alguns pontos, porque ela teve uma parte de medida provisória. Então, eu acho que mudar o conteúdo da lei agora é pouco provável. É pouco provável. Eu não acho também que vai privilegiar nenhuma classe, não pode privilegiar. Uma lei de proteção de dados ela tem que atingir todos, porque os dados estão em todos os lugares, inclusive o poder público. O poder público ele é sujeito, ele tem um capítulo próprio para tratamento de dados pessoais pelo poder público. O poder público está sujeito à LGPD tanto quanto uma empresa. É interessante isso. Ontem eu estava conversando com o Antônio Godoy, que é coordenador da nota fiscal eletrônica e também é instrutor na Cefis, e ele havia me dito exatamente isso, que a partir de 16 de agosto eles estão lá correndo lá no fisco, porque se eu, pessoa física, chegar no fisco e pedir todas as notas fiscais emitidas contra mim, o fisco tem que me dar informações, qualquer coisa que tenha relacionado ao meu nome lá, e isso o fisco ele havia me dito que ainda está se preparando, ainda não existe uma corrida para fazer isso. É um dos aspectos que eles têm que se cuidar, né? Como todos nós, né? A gente apresentar um atendimento de direito do titular. E outros aspectos que o poder público tem que se adequar, por exemplo, respeito ao princípio da finalidade. Uma vez que ele coleta os dados para organização e gestão tributária, gestão da arrecadação, ele não pode simplesmente passar esses dados para ainda que seja o poder público, para utilizar para outra finalidade. Então, isso também é um processo que o poder público tem que se organizar, embora a lei flexibilize muito para o poder público. A nossa, então, flexibilizou, é a única que tem essa diferença para o poder público. O GDPR, que é o regulamento europeu, não tem. Ele trata todos igualmente. Mas ainda assim, alguns aspectos vão ser impactantes. Interessante, bacana. Nós aqui já demos um overview dessa situação, e agora eu acredito que não só na minha cabeça, mas fica um balão de dúvida, fica uma dúvida, e aí, como é que vai funcionar isso na prática? Se o senhor puder explanar um pouco mais para nós na prática, assim, até talvez de repente para nós que ainda não vivenciamos isso, citar algum exemplo prático de alguma situação ou positiva ou negativa nesse sentido, seria...
esclarecedor. Em relação à legislação, a gente tem muito claro, não é uma proibição de tratamento de dados, é um equilíbrio entre inovação, utilização de dados e atendimento dos direitos dos titulares, ou seja, dar aos titulares dos dados um direito de conhecimento sobre o que é feito com esses dados, não proibição pura e simplesmente. Dito isso, talvez a única coisa que mudaria, que a única não, mas o que mais muda nos termos dos negócios e muda nas nossas práticas e na nossa cultura é o princípio da minimização. Ou seja, daqui para frente a gente tem que entender que a gente não pode coletar mais dados a qualquer maneira, a gente tem que coletar o mínimo que for necessário para atingir uma finalidade. Agora, dentro de um processo... Rafael, mas e aí como é que começa? Qual que é o start disso, né? Bom, num processo de conformidade ele passa naturalmente por 3 fases. A primeira delas, igual um compliance tradicional, você passa na fase de diagnóstico. E nesse diagnóstico você levanta quais dados pessoais a empresa trata, você define as bases legais. Por quê? Nesse momento eu preciso saber o seguinte, bom, os dados pessoais que eu coleto e trato estão de acordo com a lei? Eu tenho base legal? Eu atendo o princípio de minimização? Enfim, uma série de outros requisitos, atendo, ok. Então aí a gente vai traçar um mapa de adequação. E aí é a segunda fase, que é a estruturação do programa interno, que passa por treinamentos, criação de um programa de governança, um comitê de privacidade interno para atender direitos dos titulares, então uma série de mudanças corporativas para implementar de fato a cultura organizacional da privacidade. E aí, claro, no último momento, a parte de treinamento, comunicação, para atender também um direito de transparência, que é expor adequadamente políticas de privacidade, deixar de forma clara o que é feito com os dados para o público, tanto externo quanto interno. Então, acho muito resumidamente. Muito resumidamente, com certeza. Mas nesse resumo, então, seriam 3 passos para quem está vendo. E agora? A gente acendeu a chama, por onde que eu começo? Eu quero me adequar a lei de privacidade, que eu quero me antecipar a 16 de agosto, não quero ser pego, vamos dizer assim, com as calças curtas. E por onde que ele começa? O que ele faz a partir de agora? Acabou de assistir esse vídeo, o que ele faz? Bom, ele tem que começar com um diagnóstico, e esse diagnóstico tem uma série de requisitos, sem contratar um profissional que saiba conduzir esse processo, né, que oferta serviço, vai conduzir um processo de diagnóstico para traçar esse plano de adequação. E nós estamos em cima da hora, porque um plano de adequação desse, ele passa por inúmeras mudanças de procedimentos, políticas, treinamento, que para chegar no 16 de agosto cumprido, com toda a norma cumprida, ou seja, em compliance, você, na verdade, corre até um risco de pagar mais caro quando fica em cima da hora, porque seu tempo é mais curto também de execução. E quando eu digo pagar mais caro, não é para o fornecedor, é até para a própria empresa, porque esse é um processo que depende do corpo, da força de trabalho interna, também dedicar um tempo. E tempo é dinheiro. Então, você vai ter que dedicar pessoas internamente para cuidar ou para apoiar o prestador de serviço que vai conduzir esse processo de conformidade. Então, o primeiro passo, procurar quem possa ajudá-lo na implementação, e essa implementação ela vai começar com o diagnóstico. É fundamental que você tenha um diagnóstico para analisar os gaps, os riscos e todo o processo que vai ser necessário para uma adequação plena. O senhor tocou no ponto do bolso, né? Acho que é o ponto que interessa para todo mundo. Para quem está ouvindo, soa como um discurso para empresas de grande porte e automaticamente ele já assimila um custo altíssimo. Então, para aquele cara que tem um escritório de contabilidade de 4, 5 pessoas, talvez 10, escritório pequeno, eu imagino que ele deve estar pensando assim, não, eu não vou conseguir arcar com esse custo nem de adequação, né? Você pode dar uma noção para ele de custos? Eu assim, não, até por conta até de vedação do código de ética, eu não poderia passar um valor aqui, né? Sim. Mas assim, o que eu posso deixar para as pessoas ficarem muito tranquilas em relação a isso é que cada porte, cada avaliação, cada proposta, ela tem que verificar o porte da empresa. E não tem programa de governança de prateleira. Esse é um erro. Se alguém oferecer isso, está errado. Entendi. Cada empresa, cada porte tem um. Meu escritório vai ter um tipo de necessidade, o escritório de contabilidade vai ter outro. Uma grande empresa vão ter vários outros problemas para serem abordados. Então, o plano ele é adequado à realidade do negócio. Isso é que tem que estar em mente, né? Esse orçamento ele é moldado de acordo com o porte da empresa. Porque então, depende do trabalho, né? Depende do trabalho, mas uma empresa de pequeno porte, um escritório de 4, 5 pessoas, você acha que ele consegue arcar com esse custo? Consegue, porque também as medidas que vão ser implementadas são até mais fáceis. Imagina só, você tem 4 pessoas para criar consciência e treinamento, são procedimentos muito mais simples, ela trata dados de clientes muito... tem uma relação nas pontas muito mais fácil, arriscadas, vamos dizer assim, tem menos gaps.
E aí, nesse momento, fica fácil dele adequar. Agora, por que se adequar se ele é pequeno? Né? Aí, vamos lá. Primeiro, aquele aspecto que eu falei lá no início. Daqui a dia o seu fornecedor, o seu cliente vai falar, infelizmente eu não vou poder ir para você, vou ter que ir lá para aquele grande que fez. Né? Segundo, tem um lado do próprio da reputação. Eu acho que é lógico que esse primeiro ponto é o que mais chama a atenção dos pequenos, mas no segundo ponto é a questão da reputação. Hoje, as empresas que estão fazendo processo de adequação estão pensando nesse lado de reputação, ou seja, pensar naquilo que, bom, se privacidade é um valor do meu cliente, dos meus usuários, das pessoas, eu vou então implementar isso e respeitar. Eu gosto muito de falar isso, quando a gente passa dados pessoais para uma empresa tratar, seja numa rede social ou seja no escritório de contabilidade, a gente passa numa relação de confiança. Então essa confiança ela tem que ser agora documentada, né? E a gente tem que fazer que essa confiança vale a pena. Então as empresas estão usando isso, por exemplo, então um cliente que agora vai aproveitar o dia 28 de janeiro, que é o Dia Mundial da Privacidade, e vai fazer o lançamento da implementação de política de privacidade. Ele já está bem avançado na implementação, na política, na mudança dos contratos para o público dele agora. E é uma escola, vai fazer isso usando uma forma bem lúdica, também para os alunos. Essa que é a ideia, né? É também pensar num diferencial competitivo. Isso é interessante porque muita gente associa só a um custo, né? Talvez pode ser um diferencial operacional no marketing. Por exemplo, a empresa de software está usando isso muito como oportunidade. Porque eu crio uma solução que te atende, né? E que te atende em grau de conformidade. Entendi. Então eu vejo alguns clientes que a gente tem trabalhado como pareceres, né, de Privacy by Design, a gente tem trabalhado isso orientando ele, olha, coloca sua plataforma assim, que você, um RP, por exemplo, e que você vai estar em conformidade. E aí ele fala, mas como é que eu posso ter mais vantagens no meu software? Vamos pensar num atendimento dos direitos de titular de forma padronizada, de forma fácil. Aí a criatividade, a inovação não tem limite. Muito interessante. Então, para você que ainda não se adequou, que ainda está nessa jornada, é um procedimento interessante, não é um custo, né? Pode ser um diferencial competitivo de marketing, desde que você explore isso. Você pode sair na frente do seu concorrente, do escritório concorrente, ou não só escritório, da empresa concorrente. Inclusive, Henrique, me permite interromper. Para o pequeno, às vezes até é a hora que ele vai conseguir ganhar mais clientes, porque se ele se adequar primeiro, na hora que ele só fala, olha assim, vários outros não se adequaram, ele fala, não, mas pode vir para mim que eu estou adequado. Com certeza. Olha que vantagem, olha que oportunidade, né? Eu gostaria de ser atendido por uma empresa que eu tenho certeza, que eu teria confiança de que ela não está usando meus dados de forma errada, ou que, ainda mais essa questão relacionada às finanças, etc. Imagina. É algo muito delicado, então eu tenho a certeza que a empresa que está me atendendo está cuidando da minha privacidade, eu com certeza pagaria um pouco mais para ter essa certeza, né? Com certeza. Então, muito bom. Novamente gostaria de agradecer, Dr. Rafael. Você que está assistindo, comente no vídeo, deixe suas dúvidas que a gente vai tentar aprofundar um pouco mais no conteúdo. Se você gostou, provavelmente nós vamos lançar mais conteúdo sobre esse assunto, né? E espero que você tenha gostado, tenha ajudado você de alguma forma esse conteúdo. Então, se o senhor puder deixar suas palavras finais, seu conselho para quem estiver nos ouvindo, seria muito bom. O conselho é esse de que, primeiro, é aproveitar como oportunidade, é algo que veio para ficar. Então, em toda análise que eu faço, quando eu vou em palestra, assim, as pessoas perguntam, mas isso vai vingar? Assim, a gente tem vários aspectos objetivos que demonstram que isso é um valor que veio para ficar. O Brasil entrou como 23º país do mundo a ter uma lei geral de proteção de dados atrasado, ou seja, nós estamos num momento de adequação global. Então não adianta achar que isso é uma jabuticaba, né? Isso é algo que nós estamos nos inserindo novamente num mercado competitivo. Então veio para ficar. E se veio para ficar, tem que fazer. E fazer porque senão vai perder negócio, e quanto antes é melhor, obviamente.